A violência no Brasil mata mais que a guerra na Síria. Um levantamento realizado pelo projeto A Guerra do Brasil, pelo jornal O Globo, aponta que só nos últimos 15 anos o país acumula mais de 700 mil mortes decorrentes da violência. Por conta disso, deputados e senadores vêm trabalhando para a criação do Estatuto do Armamento, uma lei que pretende facilitar o porte legal de armas. O principal argumento do criador da proposta é que o Estatuto surge com o objetivo de proteger as famílias brasileiras e os cidadãos de bem. Mas será que esse é o único recurso capaz de diminuir a violência no Brasil? É o que vamos conferir no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a acadêmica de jornalismo Luana Morim. Oi, Luana. Boa tarde, Lisa, e boa tarde para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do nosso Instagram e Twitter, @VivaVozUnivale, e a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje o nosso convidado é o professor Luiz Eduardo Cleto Rigueto. Ele é professor no curso de Direito aqui da Univale. Obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço. Bom, professor, vamos falar um pouquinho sobre esses dados, então. Um levantamento feito pelo projeto A Guerra do Brasil constatou que nos últimos 15 anos a violência no Brasil matou mais pessoas que a guerra na Síria. Já essa informação já é chocante, né? Os dados mostram que entre 2001 e 2015 houve mais de 786 mil homicídios no Brasil, enquanto na Síria, desde 2011 apenas, foram cerca de 330 mil pessoas mortas. Bom, com base nesses números, como é que você avalia esse projeto de lei que pretende, então, instituir o Estatuto do Desarmamento? Bom, na verdade é assim, né? A situação é um pouquinho mais complexa, não é só falarmos em Estatuto do Armamento ou do Desarmamento. A questão, na verdade, é que o Estado não tem um pingo de interesse em fazer prevenção. Essa é a realidade. Não se trabalha para prevenção. Não se trabalha para que a polícia vá para a rua e a polícia possa prevenir a ocorrência do crime. Está aí os números alarmantes de mortes ocorridos mais do que uma guerra, né? Num país que a gente sabe constantemente que a guerra lá é todo dia e é absurda, né? Nesse sentido. Então eu vejo assim que a criação de um estatuto, de acabar com o Estatuto do Desarmamento, permitir que o cidadão de bem venha a se armar, na minha opinião, é mais um tiro que vai sair pela culatra, porque não é trabalho de prevenção. É fazer o quê? Bom, já que o Estado é incompetente e não faz o seu trabalho, então a gente vai fazer um projeto de lei permitir que o cidadão de bem possa adquirir uma arma de fogo e ele faça o trabalho do Estado. Quer dizer, inverte-se os papéis. Quer dizer, não é, na verdade, um papel... Hoje o Estado tem que estar presente, o Estado tem que prevenir, o Estado tem que ter... Mas isso precisa de investimento. Infelizmente, os nossos políticos não têm essa vontade. E quando surge essa vontade, como é o exemplo, né? Vamos inserir uma situação aqui, como é o exemplo de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade, né, que tem um caixa positivo, ela tem uma arrecadação positiva. Com isso, lhe permitiu a criação da Guarda Municipal Armada. Itajaí, eu entendo que já está 10 anos atrás, né? 10 anos luz atrás, porque é uma cidade enorme, é uma cidade que nós temos bairros que já daqui a pouco se emancipam de tão grande que são, e nós estamos patinando na criação, agora vai ter o concurso, agora vai ter isso, mas emperra aqui, emperra ali, uma criação de uma Guarda Municipal Armada. É importante? É importante. E por que o município está fazendo isso? O município, para mim, está agindo de forma proativa, já que o Estado, quando eu falo Estado, o Estado de Santa Catarina, acaba, na verdade, sendo incompetente. Não precisa só falar de Santa Catarina. Você vai para o Rio de Janeiro. Você tem uma intervenção federal hoje no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Estado, que é responsável pela segurança pública, é incompetente. Não tem interesse em fazer isso. Então, você deixa o cidadão de bem desamparado, o Estado não dá suporte, a criminalidade toma conta, aí vem o legislador e diz, vou fazer um estatuto agora para armar o pessoal. Um trabalho de longa data para se criar um estatuto que desarmaria a população, a gente sabe... Um verbo bem colocado. Né? Que a população, na verdade, ficaria desarmada, mas grande parte dessa população também que se desarmou é a população que nunca teve um treinamento para usar essa arma.
né? A gente não precisa ir muito longe. Não sei se na casa de vocês ou de quem está ouvindo a gente, né? De quem está assistindo a gente. Eu tenho histórico em casa de avô que tinha arma de fogo. Sim. Aquela arma de fogo em cima do guarda-roupa, né? Que lá passava de geração para geração. Mas, eu vou usar a arma. Não, é que na época podia ter arma em casa. Então, ele passava, pegou do pai, ficou para ele. Ele passou pro meu pai, que daí ia passar para mim. Aí veio o estatuto, disse, não pode mais usar. Aí se entrega a arma. Nunca manuseamos uma arma de fogo. E aí, qual era o propósito do Estatuto do Desarmamento? Mostrar, na verdade, que essas pessoas tinham em casa armas que poderiam virar o feitiço contra o próprio feiticeiro. Quer dizer, o ladrão entrava e podia ter aquela arma de fogo contra o cidadão. Então, é complicado realmente, né, nesse primeiro ponto. É só demonstrar para vocês que o número de mortes é relativamente proporcional ao interesse do Estado em prevenir a ocorrência de crimes. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Certo, e bom, em vigor desde 2003, o Estatuto do Desarmamento regula o registro, posse e comercialização de armas de fogo no Brasil. Professor, quais são, então, os principais pontos desse estatuto? Bom, a ideia, na verdade, do estatuto era fazer o quê? Primeiro, regulamentar o registro das armas. Todo mundo que quisesse ter uma arma de fogo, ela tem que ser devidamente registrada. Vamos fazer uma analogia para quem não é do direito, tá? Registro e porte, documento do carro e CNH. É a mesma regra, tá? Eu tenho um carro, eu tenho um documento do carro. Beleza, esse carro pode ficar na garagem, porque eu não tenho CNH, eu não posso sair com ele. Então, o registro é da arma que eu tenho em casa. Se eu quiser portar essa arma na minha cintura, vir até aqui a rádio com a arma, eu tenho que ter um porte. Se eu quiser dirigir o veículo, eu tenho que ter a CNH. É óbvio que para possuir o registro, eu também tenho que passar por cursos, me habilitar para saber usar essa arma em si. E a ideia era essa, era fazer com que a Polícia Federal regulamentasse o registro, regulamentasse o porte, que o Exército também tenha alguma competência nesse sentido para determinado tipo de armamento e regulamentar as armas utilizadas pela força pública e regulamentar as armas utilizadas pelo cidadão de bem. Ele pode usar, o cidadão comum, arma de fogo? Sim, ele pode usar. Ele tem que ter no mínimo 25 anos, ele tem que ter alguns motivos para se adquirir arma de fogo, até que a Polícia Federal possa autorizar que ele adquira uma e que ele porte essa arma de fogo em si. Pois bem, o que a lei ainda diz? Que quando você foge a essa regra, aí eles estipulam determinadas condutas como crime. Tem a posse da arma de fogo, ou seja, ter arma em casa sem o devido registro. O porte da arma de fogo, ilegal, ou seja, eu estou circulando com uma arma sem ter o devido porte. Aí eles regulamentaram também armas de fogo de uso permitido e arma de fogo de uso restrito. Por quê? Existe um regulamento chamado R105, que é uma lei complementar, que vem dizer o seguinte, olha, vamos dizer o que é arma de fogo de uso permitido e o que é arma de fogo de uso restrito. Por exemplo, um 38. Um calibre 32, uma escopeta calibre 12. São armas que nós podemos ter. Cidadão comum. Comuns. Desde que nós tenhamos 25 anos e alguns motivos, alguns requisitos a serem preenchidos, nós podemos adquirir. Normalmente, essas armas só vão poder ficar em casa. Eu não vou poder ficar circulando com essa arma. É para a segurança do meu patrimônio. Ponto. Já, por exemplo, uma granada, uma bazuca, uma pistola .40, uma pistola 9mm, elas são armas de uso restrito. Só a Força Pública de Segurança pode usar. Então, essa, de forma alguma, eu, professor Rigueto, posso lá comprar uma 9mm. Não, eu não posso. Eu posso comprar um 38, eu posso comprar uma pistola PT 380, mas uma .40, por exemplo, é de uso exclusivo da polícia. Então, essa é a ideia deles. Era regulamentar o registro, regulamentar o porte e criar condutas criminosas para aqueles que incorressem em qualquer conduta dessa, ter ou não ter uma arma permitida ou sem o registro, incorreriam em crimes. E digo mais para vocês, lá em 2013, quando entrou em vigor, era mais severo o negócio. Não cabia fiança para determinadas circunstâncias, a sanção era um pouquinho mais severa. Depois a coisa deu uma afrouxadinha por uma decisão do STF, que tirou a questão da fiança e tal. E um outro ponto importante, só para fechar esse tópico, é que quando a gente fala Estatuto do Desarmamento, todo mundo pensa só em arma. Mas não, tá? O Estatuto trata de armas, munições e acessórios. Então, se entrarem na minha casa e encontrarem na minha casa um estojo de calibre 32 de uso permitido, um estojo de munição, e eu não tiver registro ou porte para ter aquilo, eu incorro no mesmo crime que um agente que tem um revólver. Agora, no final do ano passado, o senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, criou um documento com 51 páginas que prevê, então, o Estatuto do Armamento e outro documento que sugere um plebiscito em 2018 para consultar a população sobre a possibilidade de revogação, então, do Estatuto do Desarmamento, né? Fazendo aqui um exercício, quais seriam as consequências, na sua visão? A primeira consequência é que o nosso ilustre senador precisa perceber que plebiscito tem um custo. E um custo elevadíssimo, certo? Segundo ponto é que ele tem que entender também que o Brasil é o maior produtor legislativo do mundo. O Brasil produz lei
igual maluco, ele produz muita lei, é uma lei atrás da outra, não consegue cumprir muitas vezes as normas como eles vão colocando, porque quem faz as normas, eu brinco isso em sala de aula. Eu digo para os meus alunos assim, muitas vezes quem faz as nossas normas tem o famoso bronzeado de gabinete. É aquele cidadão que não vai à rua, ele não sabe o problema na prática. Ele cria uma norma, põe no papel e entrega para os operadores do direito. Então, o promotor vai denunciar, o juiz vai julgar, um advogado vai defender, coisas que às vezes são inaplicáveis. Leva-se uma eternidade, um tempo gigante para que passe pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, retorna com as emendas, volta para o Senado, até que chegue na mesa do presidente da República para ele, então, fazer a homologação, a sanção daquela lei. Se nós percebemos como foi o Estatuto do Desarmamento, já foi uma coisa muito lenta. O nosso referendo foi extremamente dispendioso financeiramente falando. A pergunta era capciosa, né? Você é a favor ou contra a proibição da comercialização de arma de fogo no Brasil? Então, se você fosse a favor, você não era a favor a ter arma, você era a favor a proibir a comercialização de armas. O Brasil tem tratados internacionais que vedam a exportação de produtos que internamente são proibidos. Quer dizer, se eu proibir a comercialização no Brasil, eu não poderia, obviamente, exportar. Então, na época, ocorreu de que as pessoas não proibiram, foram contra a proibição da comercialização para que houvesse a comercialização de armas. E o Estatuto, na minha visão, veio trazendo uma série de regras que já são positivas, prevenindo a questão, a utilização pela força pública. Existem questões ainda que são discutíveis hoje. Repito, o primeiro tópico que eu abordei, se nós formos mencionar hoje a questão da Guarda Municipal de Balneário Camboriú, que está até bastante em voga essa questão. O Ministério Público opinou que a Guarda não fizesse determinadas atitudes, certo. A Prefeitura, né, disse que não, que ela vai manter, aí a Guarda ficou meio receosa se ia ou não ia. Aí eu digo mais, e a arma de fogo do Guarda? Vocês sabiam que o Guarda Municipal de Balneário Camboriú só pode usar arma de fogo durante o serviço? Após o serviço ele não pode usar arma de fogo, ele não pode ter arma de fogo. Mas por quê? É porque ele está numa cidade com menos de 500 mil habitantes. A lei só autoriza porte 24 horas para quem uma cidade tenha mais de 500 mil habitantes. Só que olha para perceber a loucura. O Guarda Municipal de Balneário Camboriú corre o mesmo risco do Guarda Municipal de Joinville. O mesmo risco que o Guarda Municipal da capital. Só que na capital o guarda está prevenido porque ele tem uma arma de fogo consigo 24 horas. Balneário Camboriú ele tem que dar um jeito de sair meio escondido, né? Porque se o ladrão descobre que ele é guarda municipal, pode haver uma represália e ele não tem arma de fogo para se defender. Esses são furos que o Estatuto, que já foi promulgado lá em 2003, ainda precisam ser consertados. Aí me vem o senador, me traz uma mudança, vamos armar as pessoas, vamos gerar o quê? Arrecadação? Porque as pessoas vão comprar arma. Não precisa ir muito longe. A gente vê hoje nos Estados Unidos, embora lá cada estado tenha uma regra, mas lá você vê a situação e os congressistas de lá estão tentando derrubar a lei que autoriza o porte livre, porque lá as pessoas colecionam arma de fogo, independente do estado. Professor, eu vou deixar, desculpe te interromper, mas eu queria deixar para falar sobre este assunto depois do intervalo, porque acho que merece um tempo maior para a gente tentar entender a posição do Brasil em relação a outros países no mundo. Mas o assunto aqui é porte de arma e a gente já volta a conversar. Isso aí, já estamos de volta com o Viva Voz de hoje. Nosso entrevistado é o professor Luiz Eduardo Rigueto, do curso de Direito aqui da Univale. E estamos falando sobre portes de armas. Tem pergunta, Luana? Tenho, sim. O projeto de lei do Estatuto do Armamento foi protocolado em 5 de outubro pelo senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, 2 dias depois do ataque em Las Vegas, que matou mais de 50 pessoas e reacendeu nos Estados Unidos o debate contrário à liberação do porte de armas. Professor, o Brasil está seguindo, então, na contramão da história ao rever o Estatuto do Desarmamento? Bom, primeiro ponto que um comparativo entre um país emergente com um país de primeiro mundo. Um país que dá atenção para a segurança pública e um país que não dá atenção para a segurança pública. Então, você tem, na verdade, uns pontos assim, bastante pesados. Esse país de primeiro mundo, esse país que dá uma atenção para a segurança pública, esse país que tem uma força policial equipada e realmente voltada para a prevenção e para o combate ao crime, hoje, depois do ataque de Las Vegas, em Las Vegas ali, reacende a ideia de que deve restringir a questão do porte de arma. O Brasil, repito, totalmente despreparado, totalmente, na verdade, com uma segurança pública sucateada, quer, na verdade, repito, passar para o cidadão a possibilidade de autodefesa.
Na minha visão, o Brasil vai na contramão. Vai na contramão de uma decisão, de um estatuto que merece ajustes, merece algumas coisas serem pontuadas de uma forma mais detalhada em si, como é o exemplo da forma de liberação do porte, da forma de liberação do porte para a Guarda Municipal, da forma de regulamentação da arma de fogo em si. Mas isso nós estamos falando de um país que tem uma produção bélica gigantesca, que é os Estados Unidos. Quer dizer, poxa, é outra realidade. Então, eu vejo que às vezes os projetos vêm no Brasil num sentido assim de querer dar uma resposta para a sociedade meio em razão do momento que a sociedade vive. Basta você ver, eu vou fazer um adendo rapidinho aqui, mas basta você ver como a mídia traz, no geral, as repercussões dos crimes ocorridos com embriaguez ao volante. Eu sei que é outro assunto, mas logo em seguida a publicação da lei. Ocorre o fato, né? Aí vem uma lei entrando em vigor, aí aquilo vira história, assunto, e aí coitado daquele que estiver embriagado dirigindo. Porque vai ser o alvo da crítica da mídia no geral. Quer dizer, você pega uma situação nos Estados Unidos, óbvio, reacendeu. Espero que lá, na verdade, não só reacenda, mas que realmente seja modificado, seja restringido, porque nos Estados Unidos você vai ter regras distintas em cada estado e isso, obviamente, tem trazido números, né, alarmantes também de crimes praticados com arma de fogo. Professor, agora, essa proposta aí do senador Wilder tem ganho força popular, né? Inclusive na consulta pública feita pelo senador no portal E-Cidadania, tem lá o cômputo dos votos, 338 mil votos a favor do projeto contra 15 mil contrários. Agora, por que, na sua visão, o brasileiro está tão empolgado com essa ideia neste momento, né? Por que termos armas agora na nossa casa, na nossa vida, pode resolver o problema da violência? Porque aonde, né? Vamos fazer uma outra analogia para responder a tua pergunta. O crime organizado se instala onde o Estado é omisso. Então, se você vai numa comunidade carente, onde o Estado não dá atenção, lá você vai ter um criminoso, um chefe do crime organizado, que dá atenção para aquela população. Ele dá atendimento médico, ele não deixa furtarem nas casas dos seus, daquela comunidade. É porque o Estado é omisso, então o crime organizado dá conta. Quando o Estado é omisso, e o crime quer se aproveitar, beleza. Mas quando o Estado é omisso e o cidadão de bem fica desamparado, ele não tem alternativa. Quer dizer, ele vai querer, na verdade, tentar, pelo menos, se precaver, porque a criminalidade está aumentando cada vez mais. Repito, o Estado está dando cada vez menos atenção, a gente não tem suporte, a gente tem viaturas sucateadas. Eu não estou generalizando até, porque assim, eu posso até dizer que nós, catarinenses, somos privilegiados. A nossa estrutura militar é boa, a nossa estrutura civil é boa, a nossa estrutura do judiciário é boa. Nós somos privilegiados. Agora, você pega situações do país afora aí, que é um absurdo. Agora, me amedronta isso de forma absurda, porque eu vejo assim, hoje a vida perdeu completamente o seu valor. Hoje, uma fechada no trânsito significa um disparo de arma de fogo se o outro motorista estiver armado. As pessoas não têm mais limite, as pessoas pegam um nível de estresse e se elas podem repelir aquela injusta agressão, daquele xingamento no trânsito, coisa assim, com um disparo de arma de fogo, tá resolvido o problema. Olha só. Eu escuto isso desde que eu me conheço por gente, né? Mas depois que inventaram a pólvora, acabou a história do aquele ali é o mais forte, depois que inventaram a pólvora. Então, assim, eu tenho muito receio e eu acho que a população, a massa, vai nessa linha de raciocínio. Eu ainda digo assim, 338 mil contra 15 mil. Nós temos uma população de 150 milhões. Ainda é mínima representatividade. É pouco, né? Agora, também discordo, repito, de que essa alteração vem, vamos fazer um plebiscito, vamos fazer um referendo, eu acho uma grana, um dinheiro absurdo que o Estado a União vai gastar para, de repente, a gente ter respostas que o próprio Congresso poderia resolver, adaptando, tornando mais severa a aplicação do próprio Estatuto do Desarmamento em relação àquele que tem arma de forma irregular. Repito, o Estatuto não impede que você, que nós tenhamos arma de fogo. Nós só precisamos preencher alguns requisitos. Mas ninguém impede que nós tenhamos. Para que liberar? Para quê? Porque eles querem facilitar. Mas tá bom. São 25 anos de idade, o mínimo. Eu tenho que ter requisitos para isso. Eu não vou ficar andando armado. Eu acho que nós temos uma outra cultura diferente de um texano. Que o cara anda armado, chapelão, ele tem coleção de armas. Lá a cultura é outra, né, do que a nossa. Então é bem complicado nesse sentido.
Certo, e bom, um dos defensores da revogação do Estatuto do Desarmamento é o pré-candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL. Em entrevista para o Jornal de Santa Catarina, Bolsonaro afirmou que é a favor da revogação e defende que, se for eleito, serão poucos os requisitos para a aquisição da arma, como ter um bom antecedente, passar por um exame psicotécnico e um mínimo de habilidade. Na sua opinião, professor, para ter uma arma em casa, só esses requisitos são suficientes? Meu Deus do céu, né? Eu gosto do Bolsonaro, né? Não tenho nada contra o Bolsonaro. Eu acho assim, a visão dele vem, obviamente, do histórico militar dele, e é óbvio, né? Ele tem posicionamentos radicais para bem ou para o mal, mas os posicionamentos acabam sendo, de certa forma, um pouco radicais. É óbvio que não, tá? Qual que é o risco, tá? Quantas vezes vocês já viram isso na imprensa, certo? De crianças que mexeram na arma de fogo e dispararam acidentalmente, tirando a vida do seu irmão, tirando a vida de alguém. Uma arma de fogo que estava em casa. Uma arma de fogo que, em tese, o pai tinha habilidades técnicas, o pai sabia manusear a arma e assim por diante. Por quantas vezes essa arma de fogo vai ser colocada em cima do guarda-roupa? Eu vou ter passado por esses requisitos mínimos, como não ter antecedentes e ter ali o mínimo de habilidade e passar por um exame psicotécnico. E qual vai ser a validade desse exame? Eu vou precisar refazer esse exame com mais frequência? Porque assim, eu posso estar bem psicologicamente hoje, amanhã eu não posso estar bem, amanhã eu posso ter passado por algum trauma, alguma situação dentro do âmbito familiar, do âmbito do casamento, e aquilo me tirou dos eixos, e então eu usei a arma de fogo para... Sabe assim, eu acho que da mesma forma, né, que o cidadão embriagado ao volante tem por muitas vezes uma decisão por parte de um juiz dizendo assim, retire dele a habilitação para que ele não conduza mais aquele veículo, para que ele não tenha mais aquela arma nas suas mãos, certo? Mas ninguém esperava que ele fosse fazer aquilo, porque ele teve habilitação, né? Sim. Ele foi habilitado, ele passou por um exame psicotécnico, usou uma casinha com chão, uma pessoa com cabeça, não é? Aqueles testes que o Detran faz, e a princípio ele estava habilitado para dirigir um veículo, e ali praticou, de repente tirou a vida de muitas pessoas. Não concordo, eu acho que o Bolsonaro nesse ponto... O histórico dele é militar, obviamente, e eu acho que a ideia dele é de criar a possibilidade do cidadão... ele inflama isso, e as pessoas, diante do cenário que a gente vive, dizem, essa é a única saída. Vamos se armar, vamos combater o crime, daqui a pouco a gente está criando, como já tem, né, as milícias e tudo mais. Então, realmente, eu acho que não é o necessário. E a questão da fiscalização é sempre um problema no Brasil, né? Porque a gente tem leis maravilhosas, mas difícil acompanhar em termos de fiscalização. Então, a questão, por exemplo, da posse de arma, né? Vamos facilitar a posse, eu posso ter na minha casa. Mas até que ponto você realmente vai ter um comportamento adequado? A pessoa realmente vai deixar a arma em casa? A gente não pode garantir, né, professor? Ou vai usá-la de forma adequada também, porque eu escuto isso do leigo, né? Se o ladrão entrar na minha casa, eu posso matar o ladrão? Isso. Não, peraí. A legislação penal, ela autoriza que eu pratique determinadas condutas, porque o Estado reconhece que ele não pode estar ao lado de todos nós ao mesmo tempo, né? O estado de segurança em si. Então, ele permite que eu reaja a determinadas circunstâncias. Mas sempre tem que ser de forma moderada, sempre tem que ser de forma pelos meios necessários. E aí? Quer dizer, de que forma... Vamos fazer uma ponte aqui. Em São Paulo, alguns anos atrás, não me recordo a data exata, um jogador de basquete discutia com a sua namorada quando um promotor de justiça foi se intrometer na briga do casal. Houve uma discussão entre o jogador de basquete e o promotor de justiça. O promotor tinha porte de arma. Ele puxou a pistola e efetuou 12 disparos de arma de fogo contra o jogador de basquete, tirando a vida do jogador de basquete. Tá? Primeiro, que ele não era nem problema dele, aquela discussão. Segundo, que ele mostrou total destempero psicológico, psíquico, a ponto de efetuar 12 tiros. Né? Infelizmente, a legislação ela é mais branda ainda. Por ele ser promotor, ele tinha uma prerrogativa de função. Ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e foi absolvido por legítima defesa. Olha só. Ele deu 12 tiros. Quer dizer... Que fiscalização era essa? Será que esse exame psicotécnico ele vai ter validade? Quantas vezes a gente vai renovar uma CNH, pessoal? Né? Quem está vendo a gente, quem está ouvindo a gente, sabe disso. Vai renovar a CNH, chega numa sala, o médico... Eu não estou generalizando, mas as pessoas têm que perceber assim, como é falho, realmente, como você mencionou, essa questão da fiscalização. Você entra numa sala, o médico tampa um olho. Aí tampa. O que tem aqui? A, letra B, letra C. Agora tampa o outro. Está apto a continuar dirigindo. Meu Deus do céu, aí me dão um carro de 250 cavalos, me dão a possibilidade de beber e dirigir e de ter uma arma. Quer dizer, será que isso vai ser aplicado? Se hoje, na verdade, não é aplicado a fiscalização do jeito que o Estatuto está, você vai criar o armamento e vai fiscalizar de que forma? Se dissesse, não, a fiscalização é rígida,
fiscalização é ferrenha, a coisa vai... Não é. Professor, vamos deixar essas palavras ecoando aí para a gente finalizar o nosso programa. Vamos agradecer a sua participação. Nós conversamos então com o professor Luiz Eduardo Rigueto, professor do curso de Direito aqui da Univale. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigada, professor, e obrigada também a você que esteve acompanhando mais um Viva Voz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!